Muito boa noite. Vamos ajeitar aqui. Aí, ok. Boa noite, galera. Vamos ver quem vai chegando, né? Quem está chegando aqui. O tema de hoje dessa live: um cemitério é para um propósito. E é simplesmente um registro dos mortos. E aí vem uma pergunta do Neville: você está vivendo no passado? Então eu quero vocês aqui comigo. Eu vou esperando vocês chegarem para a gente começar, então, o nosso tema de hoje, ok? Então vamos lá? Vamos, quem for chegando, me dá boa noite, me fala como está o som, né? Se está bom para você, se você está me ouvindo bem. E aí a gente já vai, então, partir aqui para a nossa live de hoje, né? Eu não vou considerar uma aula, digo que é o nosso tema de hoje. Opa, chegou aqui a nossa amiga Olga Ludwig MM. Vamos ver então aqui a Olga, que já está por aqui. Então nós já estamos aqui, a Pamela Silva já está aqui também. Vamos lá. Esta live de hoje, nós vamos aqui agora tirar do microfone aqui, já está chegando mais pessoas. Quem for chegando, já vai me dando boa noite aqui, ok? Vão me dando boa noite aqui? Isso! Vamos lá, vamos lá. Todo mundo chegando aqui. Olá, meu amigo Teodulo Quispe, aí de Peru, creio, não? Uma boa noite a você, meu amigo, grande amigo, bem-vindo. Olga, boa noite, Ana, boa noite a todos. Pamela, boa noite, iluminados, boa noite. Todos nós, sejam bem-vindos aí. Hoje o tema, olha aí, já aparece para vocês o título da tema, certo? O tema aliás, o título da live. Então vão dando uma olhada aí. Eu estou aqui compartilhando com algumas pessoas, né, para essa live de hoje. Então eu quero que vocês aí já vão entrando, já vão me falando. Tá tudo bem? O som tá bom? Tá perfeito para vocês? E o tema de hoje, ele promete, galera, mas promete muito, ok? Então vamos lá. Vamos ver quem está entrando. Nosso amigo Roberto Nunes, bem-vindo. Vamos lá. Vamos chegando. Eu vou esperar vocês irem entrando, porque esse tema que eu escolhi hoje, de Neville Goddard, né? Estudei esse tema, um cemitério, é para um propósito. É simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo do passado? Então ele diz, reflita isso sobre esses estudos, né? Essa é uma das palestras ao vivo de Neville Goddard. Então, eu quero que vocês entendam, porque ele vai citar aqui algumas passagens bíblicas, né? Ela já vai começar falando para nós aqui sobre o Evangelho de Marcos, né? No capítulo desse Evangelho de Marcos, ele conta três histórias, né? Como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Então, vocês já estão comigo? Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, meu grande amigo Teodulo Quispe, um grande hipnoterapeuta, um bom amigo, e espero que compreenda muito bem o português. Hoje o tema, vamos falar de la tierra de los muertos, ¿no? No sé cómo en portugués se dice el cementerio, creo que es en español también. Bueno, Roberto Nunes, eu aqui, presente. Boa noite, Ana, boa noite a todos. Bem-vindo, Roberto. Vamos entrar nesse tema, então, logo em seguida aqui agora? Vamos entrar nesse tema do Neville. Deixa eu ver quem mais. Vamos ver. Aí. Bem-vindo, Augusto Cristiano, aí desde Chile. Buenas noches a usted y a todos los chilenos que usted pueda hacer compartido de esta presentación y que espero que todos comprendam bien el português. Kemel Santos, boa noite, bem-vindo à nossa live. Bom, vamos partir para esse tema aqui, onde eu quero que vocês entendam bem esse capítulo. Eu vou separar aqui para dividir um pouquinho a tela com vocês, senão, deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Aí, vamos aí, diminuiu um pouquinho, ok, opa, diminuiu muito, vamos lá. Gente, vamos começar então, aqui, deixa eu só abrir, que não está dando para abrir aqui, deixa eu diminuir aqui o zoom, aí ok. Aí agora deu perfeito aqui,
para que vocês aí, vamos diminuir um pouco mais. Ok. Bom, nesse capítulo que nós vamos estudar, segundo os entendimentos e as explicações de Neville Goddard, o Evangelho de Marcos. E no capítulo, nesse capítulo do Evangelho de Marcos, citaram 3 histórias. Porém, nós vamos falar apenas de uma delas e vocês vão entender o significado das outras. Uma das histórias fala de um homem que vivia num cemitério, e ele implorou para que Jesus não expulsasse os demônios que atormentavam ele, segundo a crença da época. E a outra é que no caminho de um lugar onde Jesus ia, vocês vão entender, ele encontrou a mulher que tocou as vestes de Jesus e foi curada. Mas então nós vamos estudar a terceira história, que é de uma garota de 12 anos, e aí nós vamos começar aqui e depois explicar o que isso representa os bíblicos para nós, ok? Então eu vou separar aqui, vocês vão me ver. Roberto Nunes, O Mundo do Além, muito me fascina. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Olá, Adam, prazer, novato aqui. Kemoel Santos, seja muito bem-vindo. Todo domingo nós fazemos um estudo dos capítulos das palestras do Neville. Nós relemos e explicamos o significado dessas coisas. Boa noite, amigo, me diz aqui, seja bem-vindo. Então, nosso amigo aqui, que disse, olá, Adam, prazer, novato aqui, seja muito bem-vindo, Kemel Santos, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. E tenho certeza que se você é um admirador de Neville Goddard, você vai gostar daquilo que nós vamos falar aqui nessa live de hoje, ok? Então, vamos lá, galera? Deixa eu aumentar as letras um pouquinho. Vamos lá. Tomar uma água, porque não é fácil. Eu trabalho com a voz, falo o dia inteiro presencial, venho falar aqui para vocês. Olha só. Um sumo sacerdote, cujo nome era Jairo, e esse Jairo, o sumo sacerdote, que era de uma sinagoga, ele tinha uma filha que estava morrendo. E ela tinha 12 anos. E ele apela para Jesus para que venha curar a criança. Jesus consente. E aí, enquanto ele se dirige à casa do sumo sacerdote. Ok? Então, quando ele chega na casa do sumo sacerdote, e um pouquinho antes ele escuta, o sumo sacerdote lhe é dito que a criança está morta. E não há necessidade de ressuscitá-la. Enquanto ele continuava indo lá, o sumo sacerdote lhe disse que a criança estava morta e que não havia necessidade de ressuscitá-la. Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Logo que ele falou isso, ele ouviu de Jesus a palavra que foi dita, Jesus ouviu e disse a esse chefe da sinagoga, o Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus chegou, segundo Neville, disse-lhes, por fazer este alvoroço. Por que faz esse alvoroço? Por que chora? Por que todos estão chorando, disse Jesus. A donzela não está morta, ela apenas dorme. Com isso, a multidão zombou e riu, só para vocês terem uma ideia, e riu de Jesus. Mas Jesus, fechando as portas contra a multidão zombeteira, levou consigo para a casa de Jairo seus discípulos e pai e mãe da criança morta. Eles entraram na sala onde a donzela estava deitada. Então Jesus tomou a moça pela mão e disse, donzela, te digo, levanta-te. Deste sono profundo, então ela acordou. Levantou-se e andou. E o sumo sacerdote e todos os outros ficaram atônitos. E eles os mudou diretamente. E disse que nenhum homem haveria saber disso. E ele ordenou algo que lhe fosse dado para comer. E aí o Neville deixa aqui. Você mesmo é essas pessoas que foram citadas no capítulo 5. Então vamos lá. E aí vem a pergunta que é o título da live. Um cemitério é para um propósito. É simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo do passado? Então, o que o Neville quer dizer aqui? Essa donzela representa cada um
cada um de nós. Né? Porque está cheio de zumbi aqui na Terra, está cheio de mortos-vivos, de pessoas que já estão nesse sono profundo há muito tempo. Existe um velho ditado que as pessoas brincavam, dizia assim, fulano está morto, só falta deitar. Não, já ouviram isso? Ou então dizem assim, cara, esse cara já está morto, só falta o velório, só falta o enterro. Isso é uma representação. Isso não aconteceu na vida real, segundo o Neville Goddard, segundo o meu próprio entendimento, depois que comecei a acompanhar esse homem, esse magnífico Neville Goddard, esse iluminado Neville Goddard. Então isso quer dizer o quê? Que está cheio de gente que morreu para o seu sonho, que está num sono profundo aí nesse momento, que está vivendo do passado, está se apegando nas crenças que te limitaram lá atrás. E o que quer dizer isso? É que o universo está aí. Acorda, levanta-te e anda para o seu sonho, rumo ao sucesso, rumo àquilo que você merece. Então existem várias explicações sobre isso, mas é isso que a física quântica quer nos dizer. Não adianta nada todo domingo eu estar aqui, ou outras pessoas estarem aqui, porque temos vários coaches, vários hipnólogos, vários palestrantes hoje abordando esse tema. Mas a maioria das pessoas estão mortas na realidade. Os seus sonhos estão morrendo, seus objetivos estão todos doentes, enfermos, à beira da morte. E você? É você que precisa acordar. Não sou eu que vou vir aqui, vou abrir sua cabeça e colocar dentro. É claro, a Bíblia é clara. A Bíblia está dizendo, acorda-te, levanta-te e anda, vai em busca dos seus objetivos. Neville explica, ninguém precisa de guru. A física quântica explica isso. Você não precisa de um intermediário entre você e Deus, porque Deus é a sua consciência. Deus é você mesmo. O tudo está em todo. E o todo está em tudo. É simples assim. A física quântica explica claramente. Então, o que eu quero que vocês compreendam isso, tem mais coisa que nós vamos abordar nesse capítulo. Mas essa parte, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que cada vez que você lembrar disso, né? Porque do mesmo jeito que Jesus pegou na mão dessa moça e disse, donzela, levanta-te e anda, saia desse sono profundo. Eu todo domingo venho aqui pegar na sua mão e dizer para você, acorda, cara, para a vida. Olha o seu sonho, olha o seu objetivo. Todo domingo eu estou aqui, pontualmente, entre 9 e 9h15. E agora, a partir da semana que vem, nós vamos ter live quartas e domingos. Nós vamos fazer uma live durante a semana para melhorar e reforçar os estudos de vocês. Quem faz parte do nosso grupo, os iluminados, eu repito aqui, porque toda semana, após as lives, enche de solicitações lá no grupo. E eu deixei claro, já avisei, mas eu reforço. É um grupo pago, não é um grupo gratuito. Eu não tenho grupo gratuito. Estudos gratuitos é só aqui. É só aqui nas lives, nessa página. Os grupos de estudos são grupos pagos, porém com valor simbólico. Então, quando você clicar lá para pedir solicitação, já vai chegar uma mensagem falando tudo para você. Tá? Então, vamos ver aqui se vocês entenderam e se ficou algum comentário. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Opa, deixa eu dar boa noite à nossa amiga Betina, que está lá em Zurique, na Suíça. Luciene Silva, bem-vinda. Ana Faustino, boa noite. Gratidão sempre, eu que agradeço. Entendi. Gente, não ficou nenhuma dúvida sobre isso? Eu quero que vocês me digam. Ficou dúvida sobre isso? Por quê? Porque dessa parte, que vocês eu tenho certeza que já entenderam, né? Aqui está claro. Deixa eu ver aqui, peraí que eu saiu aqui de onde eu estava. Aqui. Ficou claro para você? Eu acho que sim, né? Então, vou ver aqui se tem algum comentário. A Ana Faustina está dizendo que entendeu. Então, a gente quer que vocês expliquem aqui, tá? Explicam. Quais são as suas dúvidas? Que dúvida você tem? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá? Vamos continuar os nossos estudos aqui, olha só. Se você está vivendo entre os mortos, diz Neville Goddard, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivos são as lápides atrás das quais você se esconde.
Então, ele já deu aqui o mesmo exemplo que eu quis dar, dos mortos-vivos. Então, se você está vivendo entre os mortos, seus preconceitos, os mortos que ele quer dizer são seus preconceitos, suas superstições, suas falsas crenças, que mantêm vivos, essas são as suas lápides, atrás das quais você se esconde. Então, tem muita gente se escondendo atrás da situação do país, se escondendo atrás da nova política que o país está vivendo, se escondendo atrás de crise, se escondendo atrás disso. Por quê? Porque eles precisam de um motivo. Né? Eu sempre dou esses exemplos, e nesse estudo em específico, ele não fala de Lázaro, mas em outras ele fala, remove a sua pedra, você está enterrado. Cara, você já está morto, vivo, né? Um morto vivo. E isso, nós estamos cheios de pessoas assim. Se você tem dúvidas, e essa é a principal pedra no seu caminho, se você tem dúvidas, não adianta meditar, não adianta praticar o que nós ensinamos todos os dias, ou melhor, todos os domingos aqui nas lives. Por quê? Porque você precisa ter um pouquinho de entendimento, você precisa se desligar, você precisa sair dessa dimensão, dessa chamada terceira dimensão, e subir para um nível elevado. Como que faz isso, Adam? Meditando, repetições. Por que um papagaio aprende a falar por repetições? Então não se esconda atrás de crise, não se esconda atrás da nova política, não se esconda atrás de exemplos dos outros. Remove essa lápide, remove esse monte de crenças falsas que foram implantadas em você e descubra. Olha o que ele diz aqui. Se você se recusar e deixar-nos ir, você está tão louco quanto o homem mais louco do mundo e da Bíblia, quando implorou com razão, iluminada, para não expulsá-los. Quando ele disse para Jesus não expulsar os demônios, né? Com a razão iluminada, ou seja, dentro da razão dele. E ele diz aqui, mas a razão iluminada é incapaz de proteger o preconceito, a superstição contra as incursões da razão. Então, existe uma grande diferença, né? Eu sempre, já viu o ditado? Agir com a razão e não com a emoção. Então, você sempre tem que agir com a razão. Olha o que Neville diz. Diga aqui para mim, se você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo ismo, um certo qualquer coisa. Ele quer dizer aquilo que você é contra. Eu não me importo, ele diz, com o que você não pode expor sua crença à luz da razão e vivê-la, para que possa ser mantido vivo em seu mundo. Você deve esconder da razão. Entende isso? Quando as pessoas estão escondidas, elas acreditam estar na luz, estar iluminada. Elas acreditam. E quando alguém vem mostrar a razão, então Neville diz, eu não me importo com o que você acha ou que você não pode expor sua crença à luz da razão. Então existe a falsa luz e a luz da razão. E aí ele diz que você, né, vai permanecer com essa luz sem razão, para que isso possa ser mantido vivo no seu mundo. Ele diz, você deve escondê-lo da razão. Por quê? Porque tem muita gente que esconde da razão para achar que tem razão. E está cheio, né? Está cheio de pessoas assim. Ele diz aqui, você não pode analisar luz da razão e vivê-lo. Quando esse foco quadridimensional vem e mostra uma nova abordagem, a vida é expulsa da sua mente todas essas coisas que o atormentam, você é então purificado e vestido em sua mente certa. E você se senta ao pé da compreensão, chamado os pés do mestre. Então, deu para vocês entenderem o que Neville nos queria dizer aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Perfeito entendimento, diz a Olga. Kenon Santos, em breve estarei no grupo particular também, e vai ser muito bem-vindo. Temos aqui Betina, Ana Faustino, Olga, Roberto Nunes, que estão nesse grupo, que fazem parte desse grupo de estudos. Aqui ela diz aqui, pô, estou tendo esses ensinamentos agora. Bom, Marta Dani, boa noite, grande amigo. Olha, o que eu sempre peço para vocês aqui, galera? Pega essa live, pega o link e compartilha com um amigo que você acha que precisa escutar isso, que precisa entender isso.
Você compartilhando com ele, ele vai poder entrar aqui e tirar perguntas. Aqui nós não deixamos nenhuma pergunta sem responder. O Roberto diz, estou entendendo, forte isso. As crenças ficam ocultas. Tenso, diz o Roberto. A Olga diz, elevar o entendimento requer atitude. Há muitos caminhos. Precisamos optar por um e ir. Muitos caminhos não levam a lugar nenhum. Verdade, Olga. É aquilo que eu falo das pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Pula aqui, pula ali, não segura nada. Então você precisa escolher um caminho. Agora, eu sempre falo, se você escolher um caminho, escolha meditando. Peça para que o seu subconsciente te mostre a direção. E com certeza você vai ser guiado. Porque o maior guru que nós temos chama-se subconsciente, segundo Neville Goddard. Neville Goddard explica isso com clareza. O seu maior guru é o seu subconsciente. Porém, você até pode precisar de quem? De uma pessoa que vem te explicar alguma coisa, que vem ler um texto e te explicar o significado, como nós fazemos todo domingo. Mas você não precisa de guru, você não precisa de padre, você não precisa de pastor, você não precisa de pai de santo. Você precisa de você. É a única coisa que você precisa. Esse é o seu guru, esse é o seu patuá das sortes, chame como quiser, mas é o seu subconsciente que vai te levar a um outro mundo para você entender o que é a outra dimensão. E eu falo para vocês, eu trabalho com hipnose desde 1991. Mas não pense vocês que lá eu já entrava nessas vibes, nesse grau de transe hipnótico para poder passar por uma quinta dimensão. Não. Em menos de 2 anos eu comecei a praticar auto-hipnose, eu comecei a fazer as coisas acontecerem na minha vida. E depois que as coisas aconteceram, depois que eu comecei, a 9, eu estudo Neville. Depois que eu comecei a praticar e ver os resultados acontecendo na minha vida, né, com a auto-hipnose e a lei da atração, e os ensinamentos desse cara, chamado Neville Goddard, eu tenho essa intimidade mentalmente para chamar esse cara, porque ele é o cara. Ele foi, não, ele ainda é o cara. E aí, é que eu comecei a mostrar para as pessoas o que isso fez na minha vida, e eu quero muito que faça diferença na sua vida também. Por isso, todo domingo, nós estamos aqui entre 9 e 9h30 da noite, ou seja, entre as 21 e 21h30. Eu acho que não ficou dúvida, que bom que vocês estão aqui. Então vamos seguir aqui um pouquinho mais desse ensinamento que ele diz, que né, nós terminamos onde ele diz, e você senta ao pé da compreensão, chamado os pés do mestre. Agora vestido, olha o que ele diz, e em seu juízo perfeito, você pode ressuscitar-se dos mortos. Olha que interessante, né? Agora vestido em seu juízo perfeito, ou seja, agora que você tem um entendimento do que é essas histórias que a Bíblia contavam para nos dar exemplo, essa menina de 12 anos, é cada um de nós. Então ele diz, quando você toma o seu juízo perfeito, você pode, ele diz, ressuscitar dos mortos. Então, você também pode remover a pedra como Lázaro e se ressuscitar-se. E ele diz, o que morreu? Ponto de interrogação. A criança na história não é uma criança. Eu antecipei, mas olha o que Neville diz. A criança que morreu na história não é uma criança. A criança é a sua ambição, os seus desejos, os seus sonhos não realizados do seu coração. Esta criança é a criança alojada na mente do homem. Pois, como confirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. E ele coloca aqui, ó, a Bíblia não tem nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu ou qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desdobram na mente ou nas mentes do homem individual. Por que ele diz nas mentes, né? Porque nós temos a mente subconsciente e a mente consciente. E ele diz aqui, nessa história, Jesus é o intelecto despertado do homem. Quando sua mente funciona fora do alcance dos seus sentidos atuais, quando sua mente é curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais um homem insano. Você é a presença
personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Qual outra explicação vocês querem? E aqui Neville, antes ele diz, bons estudos, e ele vai passar agora para a próxima, tá? Para a próxima explicação. Então, o que acontece? Ele dá um exemplo aqui daquela mulher que tocou as vestes de Jesus. E eu vou chegar nela. Deixa eu olhar. Beth diz com certeza, para mim já está fazendo a diferença, diz a Ana Faustina. Obrigado, Ana Faustina, muito obrigado. Bom, deixa eu fechar aqui, porque tem dois isso. Na parte 4 desses estudos, Neville vai falar sobre aquela mulher que tinha hemorragias há muitos anos, né? E que essa hemorragia, quando Jesus estava caminhando para ir para a casa do sacerdote para curar a menina, que segundo eles estava morta, né? Ela tocou nas vestes de Jesus. Então todo mundo já conhece essa história, mas eu quero que você entenda que ela tinha isso durante vários anos, ou durante 12 anos. Então o que aconteceu? Ela escutou falar sobre Jesus. Ela escutou falar que qualquer pessoa que tocasse, pelo menos tocasse em Jesus, seria curada. E o que ela fez? Quando Jesus estava a caminho da casa do sacerdote, ela tocou as vestes de Jesus. Jesus percebeu, perguntou quem a tocou, e ela disse, aí conta a história dela. A história dela e Jesus disse assim, ela tinha um fluxo de sangue, né? E ele diz, um útero sangrando não é um útero produtivo. Ela tinha 12 anos, ela era incapaz de conceber, ou seja, de ter um filho. Lá na história, ele diz, ela não podia dar forma ao seu desejo, por questão do sangue, é dito que a sua fé o curou. Quando o útero se fecha, pode dar forma à semente ou à ideia. O que ele quer dizer isso? Ele fez uma comparação com um monte de gente que está com hemorragia, gente. Hemorragia mental. E aí não pode criar nada, não pode manifestar, não pode criar, porque está fazendo uso indesejado da mente. E ele volta a repetir aqui, olha só, a criança ou estado que você desejou é agora o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora tendo assumido, eu sou o que antes desejava ser. E não pode continuar desejando o que eu sou consciente de ser. Qual que é a diferença? Se você deseja e continua desejando, Neville explica isso, você deseja algo que não tem. Então, quando você desejar alguma coisa, pegue o sentimento que se esse desejo estiver cumprido, ele vai gerar em você. E é o sentimento que vai manifestar. E ele diz aqui, ó, tendo assumido que eu sou o que antes desejava, verbo passado, desejava ser, não posso continuar desejando o que sou, consciente de ser. Então, ele desejava. Ele não pode desejar mais porque ele já está consciente que ele é. Então, eu não discuto isso, Neville diz. Não falo com ninguém sobre o que eu sou. É tão óbvio para mim que eu sou o que queria ser, que andasse como estivesse. Ou seja, ele andava como se ele já tivesse aquele desejo cumprido. Andando como se eu fosse o que antes queria ser. Meu mundo de foco limitado não vê, acha que não o desejo mais. Então, olha só que coisa interessante, por que ele explica isso? E olha só, andando como se eu fosse o que antes queria ser, o meu mundo de foco limitado não o vê e acha que eu não desejo mais. Então, olha aí muita gente vai fazer pergunta, ou muita gente vai ficar com dúvida sobre isso, e eu ficava também, e agora nós vamos falar aqui. Quando ele disse que desejava, e depois ele anda como se esse desejo já tivesse cumprido. O foco de limitações, tá? Todos os focos de limitações que ele tinha, ele passa a não pensar naquilo mais. Aquilo já passou, já aconteceu, ele já é. Então as limitações, elas começam a não dar importância para isso. E o que acontece é que isso começa a se materializar de uma forma mais rápida na sua vida. Entende? É só isso que ele explica. Quando você tem um desejo, a vozinha interior, aquela maldita vozinha das crenças, vai ficar falando com você, né? Ah, por exemplo, você quer ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter dinheiro. Como que você vai ter? Você está devendo, você está isso, você está aquilo, você não tem crédito. Agora, quando você sente que você já tem, você até esquece de desejar isso.
E o bom é não desejar. Então, essa vozinha interior, ela vai procurar outras coisas para ficar falando, e até ela se esquece disso, que é o lado sem foco, como o Neville diz. E aí isso acaba se materializando para você. Por quê? Não é que você esqueceu, você deixou de desejar, porque você já sente o desejo realizado. Assim explica Neville Goddard. José Ayrton, quem diria que o Cri-Cri seria o Mindyman? José Ayrton, meu amigo, ainda lembra dessa história do apelido? Eu já contei isso numa live aqui. Kenon Santos diz, estudo Neville há mais de 2 anos e vim imaginando novos mestres para entender mais ainda. Incrível, conheci o canal do YouTube do Ada, explicando sobre Neville e os ensinamentos. Sendo que conheci Neville também pelo YouTube. Nada é por acaso mesmo, Kenon. Nada, você faz ideia, converse, chame no privado aí, Olga, Roberto, Betina, o pessoal que tem estudado, para você ver. Porque o objetivo nosso é ler e explicar. A Olga diz, incrível isso, é viver o que deseja no sentimento. Não há mais desejo de ser, pois já é exatamente assim. É isso mesmo. Então entenderam isso? Como funciona? Por que ele diz aqui, ó, a criança está morta dentro do mundo deles. Mas eu, que conheço a lei, digo, a criança não está morta. A criança não está morta, ele repete. Ela apenas dorme. E eu agora desperto. Eu, por minha suposição, diz Neville, desperto e faço visível em meu mundo o que suponho para suposições, se sustentadas, invariavelmente despertam o que elas afirmam. Então, o que acontece, gente? Quando você entende que essa criança morta é isso, é o seu desejo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você desistiu de algum desejo na metade do caminho? Quantas vezes você desistiu de um simples regime que você começou a fazer e aí você parou na metade do caminho porque achou dificuldade? Isso significa quantas vezes você morreu e deixou o seu sonho morrer? Ou melhor, quantas vezes você dormiu e deixou o seu sonho morrer? Quantas vezes isso aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Eu começava um projeto e na metade do caminho, ou aparecia outra coisa, eu falava, não, vou focar nisso. Gente, eu tive que mudar totalmente, eu tive que acordar para a vida como Lázaro, como essa menina, eu tive que acordar e dizer, opa, eu ressuscitei dos mortos. Quem me conhece sabe, tem gente aqui que conhece um pouco da minha intimidade, a Olga é uma, a Betina me conhece há um tempo, sabe o que eu estou falando. Eu posso dizer para vocês claramente, eu ressuscitei dos mortos. Eu ficava focando em projetos, eu não conseguia fazer treinamentos, nem aqui em Goiânia, onde eu estou vivendo, só para vocês terem uma ideia. Hoje eu já fiz treinamento do México, em 3 cidades da Itália, no Uruguai, e assim vai indo os outros projetos que a gente tem para fazer. Por quê? Porque eu acordei para a vida. E eu sinto uma emoção tão grande, vocês não fazem ideia, quando eu vou falar de Neville nos meus treinamentos presenciais em outro país. Sabe por quê? Eu percebo que lá as pessoas também são como aqui. Eles estudam Neville, mas faltava alguém que lhe explicasse tudo. Olha, Neville quer dizer isso e isso, eu pus em prática, funcionou. Quando eu vou para lá, eu conto a minha história, como eu já contei aqui para vocês. Eu conto a história de um cara, sabe, que estava sem perspectiva de vida. Eu conto a história desse cara aqui, ó, esse Adam, que não tinha perspectiva nenhuma na vida, que já estava quase se entregando, eu estava quase perdendo a dignidade. Só para vocês terem uma ideia, eu não estou nem contando 1/3 do que eu tenho para contar naquela live prometida. Mas só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a um ponto de dizer, ainda bem que eu não perdi minha dignidade. Né? Tive e tenho uma família maravilhosa, minha esposa e os meus filhos. Isso, eu não posso me queixar. E foi disso a grande força que tirou, porque a minha esposa fez o papel do Jesus, olhou para mim e falou, meu, acorda, você tem talento, você é um mestre internacional. E ela disse uma palavra, você é hipnólogo internacional, coloque isso na sua cabeça, você vai viajar para o mundo para falar de Neville, porque o mundo precisa disso. E em 2 meses, 2 meses apenas, de ressuscitação, vamos dizer assim, eu estava desembarcando em Cancún, depois em Cidade do México, depois em Guadalajara, depois em Roma, e mais 2 cidades de Roma.
Uruguai 5 vezes, fui em Roma em outubro, em novembro me chamaram de novo e queriam que eu fosse em março de novo. Eu não fui por causa do frio, adiei lá para depois de setembro, outubro de novo, porque já está mais quentinho, gente, porque frio não dá, é muito frio. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui essa menina. Então, a minha esposa me acordou, assim como eu também a acordei depois, porque nós tínhamos muitos sonhos mortos, nós estávamos como zumbi. O que adiantava eu ter todo o conhecimento, esses anos de estudos? Eu estava morto na minha casa. Por quê? Porque eu me escondi, eu coloquei um monte de pedra na minha frente. Olha, para vocês terem uma ideia, eu me escondi atrás da crise. Todo mundo lembra da crise de 2008, né? Eu me escondi atrás da crise. Eu coloquei na minha cabeça que ninguém tinha dinheiro. E depois, muito antes da crise acabar, eu descobri que é aí que eu ia ganhar dinheiro, que eu comecei a ensinar o pessoal como sair da crise através da lei da atração. Então, entenderam tudo que eu passei? Eu fui essa menina morta. Eu fui o Lázaro atrás da pedra. Até que o dia que eu acordei e pedi para remover essa pedra e tive um entendimento, ou vocês pensam que eu nunca fui apegado em crenças? Gente, quem falar para mim que nunca teve crença aí, ele, né, ou nasceu sem cérebro, porque essas crenças são implantadas em nós desde quando estamos no ventre da mãe até os 7 anos de idade. São 7 anos de reprogramação que você tem. Tá? Então eu tive crença religiosa, eu já fiz tantas coisas. Eu acreditava, gente. Eu acreditava no que a maioria das pessoas acredita, que existia um Deus fora de dentro de mim, que era um Deus lá fora, que eu tinha que pedir, que eu tinha que implorar para Deus. Eu tive essas crenças. Quando eu acordei, eu fui parar na Europa, em outros países, e assim estou indo para mais um monte de lugar aí. Eu parei de divulgar a minha agenda, eu só faço live do lugar que eu estou. Vocês viram, eu passei 15 dias agora no sul do Brasil, né? No Paraná, em várias cidades. Aí, e sempre tirei um tempo para todo domingo fazer as lives para vocês. Isso, eu sou grato a esse cara Neville Goddard, que deixou todos esses ensinamentos aqui. Todos esses ensinamentos. Agora, não pensa que vocês estão falando de um cara, ouvindo um cara que é perfeito, porque eu também tinha essas crenças. Eu também já tive morto e quase enterrado. E olha lá, eu até acho que eu me enterrei. Acho que antes de passar o tempo da terra de eu ficar sem ar, a minha esposa falou para mim, acorda, levanta e anda. Sabe? É isso. Então, você precisa de alguém, não é para te pegar, carregar no colo, não. Você precisa de alguém que te acorda e falou, acorda, olha o caminho aqui, ó o caminho. Então, eu percebi, e sou o cara mais feliz do mundo, quando eu chego nesses países, para falar, tem aí vocês viram que tem eu falando sobre Neville Goddard e Lei da Atração em espanhol com uma moça, e depois em espanhol com a outra moça, e simultaneamente ela está traduzindo em francês, porque ela está na França, é uma apaixonada por Neville Goddard, pesquisou vários assuntos, descobriu que eu falava espanhol, ela fala espanhol também, e entrou em contato, nós fizemos uma transmissão, foi um sucesso lá na França, né? Então, assim, eu fico emocionado de saber que eu estou levando os ensinamentos desse cara maravilhoso que deixou aqui pra gente. Então, vamos lá? Roberto diz, estou levando cada alfinetada aqui. Roberto, e olha que eu nem direciono, que tem coisa aqui que se eu for falar, eu vou puxar a sua orelhinha. Vamos lá. Marcos Bonilla, meu amigo, bem-vindo aí desde Montevideo. Um saludo desde Brasil. Um abraço em Sofia, tu hija aí, tu senhora, e todos os demais aí também. Um saludo especial acá desde Brasil. Bem-vindo, Marcos. Bom, Marcos já está aprendendo a escrever em português, não? Me disse acá em português, buenas noites, amigaço. Boa noite, amigaço. Boa noite, meu irmão. Ó, ele disse, tive que me enterrar e só após conseguir andar livremente. O Neville é o divisor. E é mesmo. Vamos estudar mais um pouquinho? Ficou dúvida aqui? Nós temos um nosso amigo que é novo aqui, né? O Kemon. Se tiver alguma dúvida aí, a gente está aqui para poder ajudar vocês a ter um entendimento sobre Neville Goddard, tá? Vamos ler mais um pouquinho. Neville Goddard diz aqui, eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Eu simplesmente
excluo completamente tudo o que os meus sentidos revelam. Eu nego a evidência dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada de homem natural e passo nesta afirmação ousada de que sou o que os meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentimentos fechados, o que levo para esse estado disciplinado? Nós vamos responder a pergunta que Neville está dizendo, mas eu quero explicar um pouquinho disso aí. O que é fechar a porta? O que é negar os sentidos, né? Suspender a razão limitada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que passou por isso, que é a Olga. A Olga, ela faz um trabalho de mentoria comigo e ela sabe que ela teve que fechar a porta. E olha, o mais difícil não é quando você fecha a porta. E aí é que tá. É quando tem alguém do outro lado que tenta te pegar pela comoção. E os seus erros ou suas crenças tentam te pegar pela comoção, ou melhor, pela emoção também, que vai te comover. Por isso eu disse a comoção. O que acontece quando a Olga fechou essa porta, nós não vamos citar detalhes, mas ela sabe do que eu estou falando, foi muito difícil para ela. Ela mandou mensagem dizendo que ia desistir de tudo, ela mandou mensagem dizendo que não queria mais, que ia parar. Por quê? Porque pegou ela pelo ponto, na época, hoje não, mais fraco, que é a comoção. Ou seja, são aquelas pessoas que talvez você goste demais, um amigo, um parente, pode ser comparado com isso, que você gosta, mas que não quer mudar, não está com a mentalidade aberta. E você, pelo apego, e é normal, nós sentimos amor, né? E ter esse carinho com os nossos amigos ou com nossos parentes, nos comoverem. E passar a você começar a desejar algo bom para essa pessoa e nada acontecer. Então, o que eu falo? Que primeiro você tem que desejar algo bom para você. Você tem que se amadurecer. Você precisa entender que é você que tem que estar bem. E eu lembro que diz, se você fechar a porta dos seus sentidos, e os seus sentidos se tentar pegar pela comoção, né? De um ente querido, de um parente, de alguém que está sofrendo lá e que você quer que ele mude, você fechou a porta para negar aquilo, porque a pessoa, quando te procura, ela vem te contando todas as desgraças que estão acontecendo na vida dela. Foi assim com a Olga, ela sabe disso. Tudo que é de ruim, ela vem te contando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda, por favor. Aí você quer parar a sua vida para ajudar essa pessoa. Mas se você não está bem, como você vai ajudar? Você precisa se preparar. Então, quando você fecha a porta, aí é que é o pior, porque você fecha a porta e vem pela comoção. Nega, cuida de você, e através da sua mente você consegue cuidar dessa pessoa. E vira, é claro, mude o seu mundo, né? O seu mundo interior e o mundo exterior à sua volta mude. Mude você e o mundo se transforma. É isso que ele quis dizer. E a Olga sabe que é isso. Liliana González, aí de Buenos Aires. Buenas noches, minha amiga. Bem-vinda também. Há muito tempo não tenho mirado por acá, por las transmissões, não? Vamos fazer uma em espanhol, Liliane. Vamos a juntar un grupo de personas y hacer una transmisión en español sobre los ensinamentos de Neville Goddard. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. Quase piro, a Olga disse, olha, doeu tudo em mim, mas tomei a decisão, decidi fechar a porta, encerrar o ciclo, rapidamente mudei. Foi libertador. Foi mesmo, porque a gente sabe o que aconteceu. Então, vamos lá. A pergunta do Neville foi, né? Com a porta dos meus sentidos fechados, o que eu levo para esse estado disciplinado? Qual é o estado disciplinado? É lá onde você está no seu subconsciente, meditando, tranquilo. Lá está disciplinado. Você tem disciplina lá. Acabou. E ele pergunta aqui, tá? Com a porta dos meus sentidos fechadas, o que levo para esse estado disciplinado? E ele diz aqui a resposta. Eu não aceito ninguém nesse estado, a não ser os pais da criança e os meus discípulos. Eu fecho a porta contra a multidão zombeteira e sorridente, que foi o que aconteceu com Jesus. Então, o que ele diz aqui? Eu não procuro mais confirmação. Eu nego completamente as evidências dos meus sentidos que zombam da minha suposição. Então, ele deu o exemplo do sentido ser aquela multidão zombeteira, né? E não discuto com os outros se a minha suposição é possível ou não.
Por quê? Olha, eu já tomei nome aqui de ateu, esse cara aí tá falando sacrilégio, já me chamaram de imundo, lava a boca, imundo, para falar o nome do Altíssimo, eu já ouvi tanta baboseira aqui, que eu nem ligo, porque não é de mim que eles estão falando, é deles mesmo. Então, Neville comparou aquela multidão exatamente com aquela vozinha interior que zomba, né? Quando você tem um sonho, um desejo, e as pessoas falam. E eu sempre disse que não importa o tamanho, nem quanto custa o seu sonho, o seu desejo. O que importa é o quanto você acredita que ele já é real e é possível. E aí ele diz aqui, agora, então vocês já entenderam quem é a multidão que zomba? Quem é a multidão zombeteira? É essas evidências que ele já negou, né? Do sentido, é os sentidos que zombar. Agora ele faz outra pergunta. Quem são os pais? Ele diz, descobrimos que o pai, mãe de toda a criação é o homem, que sou amado. E ele coloca para a parte 5, ele já pula para a parte 5. Deixa eu ver se dá tempo da gente continuar a parte 5, né? Para ver o horário aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos no ar, e acho que dá tempo, a parte 5 nós temos 45 minutos, se vocês ficarem aqui. Vamos fazer o seguinte, quem achar que dá para a gente ficar mais 15 minutos no ar, até as 10, né? 10h15 faz 46, vocês apertam o joinha, que aí eu já sei que é para ficar. Senão a gente deixa para a próxima aula. Pura verdade, Ada, exatamente isso. Vamos lá? Vou esperar vocês. Se vocês colocar um joia aqui no comentário, a gente segue. Senão a gente passa para o próximo domingo. Por quê? Eu disse que eu não quero fazer lives muito longas, porque tem muita gente que trabalha, né? No outro dia. Mas eu estou vendo que a maioria está apertando aqui, então a gente vai continuar aqui. Ok? Vamos lá? Dá tempo de falar mais um pouco. Falar de Neville é tão bom. Bom, a consciência do homem, diz Neville, é Deus. Eu estou consciente do estado. Eu sou mãe, pai de todas as minhas ideias. E a minha mente permanece fiel a esse novo conceito do eu. Então, entenderam, gente? Ficou dúvida aqui? Quem são os pais? Pai e mãe de toda a criação é o homem. E ele diz isso aqui. Então, quero que vocês entendam, né? Eu sou mãe, pai de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito do eu. Minha mente é disciplinada. Eu levo para esse estado os discípulos e eu excluo desse estado tudo que posso negá-lo. Agora, a criança, sem a ajuda de um homem, é ressuscitada. A condição que eu desejava é assumida, que eu tinha, torna-se objetificada dentro do meu mundo e testemunha o poder da minha suposição. Você é o juiz, não posso julgar você. Você está vendo agora, você está vivendo agora no passado, morto, ou está vivendo com uma mulher cujo problema do sangue foi estancado. Neville pergunta, e eu pergunto para você agora, e digo, repito, você é o juiz, eu também não posso julgar você. Você está vivendo agora no passado morto, ou está vivendo com uma mulher cujo problema do sangue foi estancado? Como que você está vivendo? Você poderia realmente me responder? E Neville diz, você acredita agora que você, sem a ajuda do outro, só precisa assumir que você é o que você quer ser, para tornar essa suposição real dentro do seu mundo. Então ele está falando aqui, porque, gente, é tanto falso sábio, falso profeta que vem falando, todo mundo aqui continua. A Betina diz, aqui na Suíça são 3 da madrugada, mas por mim fico mais. A Betina tem compromisso com ela. Nós fizemos uma transmissão que começou às 10 da noite, hora do Brasil, e acabou à meia-noite, e a Betina, olha a diferença de hora. Agora aqui são 10, então nós começamos às 3 da madrugada lá, fomos até a meia-noite, 3, 2, 5 da manhã acabou, a Betina estava firme. Gente, então vocês entenderam isso aqui? Ficou dúvida? Não tem dúvida, tem? Você acredita agora que você pode fazer qualquer coisa, pode ressuscitar sem a ajuda do outro? Claro!
Por que você pode? Porque você pode fazer o que você quiser. E ele diz aqui, ou você acredita que você deve primeiro cumprir certa condição imposta a você pelo passado. Que você deve ser de uma certa ordem, uma certa coisa. Neville explica sobre as religiões, né? E ele está dizendo aqui, ó, Neville, eu não estou crítico a certas religiões ou grupos, mas há aqueles que acreditam em alguém fora de sua igreja ou grupo. Esse ainda não está salvo. Salvo, que ele diz, é vivo. E aí ele diz aqui, a história do Neville. Eu nasci protestante. Você fala com um protestante, apenas um cristão. Um protestante. Então sempre vai ter isso. Ele está contando exatamente como foi um pouquinho dessa história. Então ele diz que se você acreditar num desses segmentos que ele fala, olha, ele coloca aqui, católico, aí ele põe aqui, você fala como um católico porque não há nada no mundo que seja cristão, mas católico, né? O católico acha que não há nada melhor. Se você fala como um judeu e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você falar como maometanos judeus, os cristãos são os infiéis. Né? Se você falar com outra pessoa, eles são os intocáveis. Não importa para quem você fala, eles sempre vão dizer que eles são escolhidos. Então ele diz, se você acredita que deve ser um desses para ser salvo, você ainda é um homem insano que se esconde por trás destas superstições e desses preconceitos do passado. E está implorando para não ser purificado, assim como o homem estava dizendo, por favor, Jesus, não expulsa esses demônios que estão comigo, porque é essas crenças que ele está falando aqui. Então ele diz, né? Alguns de vocês dizem, não me peça para desistir da minha crença em Jesus, o homem, o Moisés, o homem, o Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir da minha crença nesses personagens, você está pedindo demais, ele diz. Deixe-me essas crenças porque elas me confortam. Você está igualzinho o homem pedindo para nós expulsar os demônios. Eu posso acreditar que eles vieram na Terra e ainda segue a sua interpretação psicológica, suas histórias. E aí Neville diz, saia do passado do morto, saia daquele cemitério e caminhe sabendo que você é seu pai. Você e seu pai somos um. E seu pai, que os homens chamam de Deus, é a sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo do que você está consciente de ser. Aí ele põe de novo a mesma frase com ponto de interrogação. E aí, do que você está consciente de ser? E ele encerra o capítulo 5 assim, aí nós não vamos passar para o 6 agora. Então, o que eu quero aqui para encerrar, explicar se ficou alguma dúvida? O Roberto diz aqui, putz, o homem abrangiu todas as religiões, mas ele está certo. E não é verdade? Olha só, se você for falar, agora eu vou dar um exemplo aqui, porque eu fui criado na Igreja Católica, depois por 20 anos da minha vida, eu frequentei todas as religiões, hoje até tem umas novas aí que eu não frequentei, mas todas as religiões, no segmento evangélico, no espiritismo, não frequentei todas, mas as 3 mais conhecidas eu frequentei assim por meses, né? Por meses, frequentando, seguindo ali. E eu frequentei porque exatamente eu queria ver isso, não frequentei com a crença de ser religioso, mas eu vi muitas coisas que serviu para mim como estudos, né? A católica não, fui criado, rezei muito texto na casa dos outros, e é uma grande história, deu calo no dedo, nunca ganhei nada, só perdi tempo. Mas, resumindo, hoje, quando você vai falar com um católico, ele vai dizer para você o seguinte, olha, a única igreja fundada por Deus é a igreja de São Pedro, quando Jesus disse, né, aqui nesta pedra fundaria a minha igreja, Pedro, e aí ficou a igreja de São Pedro. Vocês precisam entender, nesse texto aí, ele fala sobre isso. Mais para frente, nesse capítulo que nós estamos estudando, ele fala sobre essa pedra, né, que não tem nada a ver com a história. Aí, a Igreja Católica depois vai começar a meter o pau no Martinho Lutero, né? Que saiu, revolucionou-se contra a igreja, enfim, revolucionou, aliás, revoltou-se contra a igreja, na sua igreja evangélica. Aí você vai falar com o evangélico, ele vai falar, não, esse negócio de Nossa Senhora, não sei o quê. Então todas as religiões, em todas elas, cada uma delas vai dizer que eles estão salvos.
Cada uma delas vai dizer que eles estão salvos. Então, existe um ditado que diz, toda verdade é uma meia-verdade. Tudo tem dois lados e dois polos, positivo e negativo, de uma única corrente. Uma única moeda também tem dois lados, cara e coroa. Então, sempre é preciso ouvir os dois lados da história. Agora, o que não dá para engolir é as pessoas que não acordaram ainda, e isso está cheio, né? Que não acordaram, ou seja, que não ressuscitaram, estão como zumbi, te querendo puxar pelo pezinho assim, ó. Esse é o puxa-pé, né? De noite, quando você vai dormir, que a mãe fala, vai puxar seu pé de noite. A gente tinha medo de dormir no escuro, tinha que dormir com a luz acesa, e era lamparina querosene ainda, quando eu era moleque. Nossa, era horrível demais. Mas o que acontece é que, ainda pior, é esses mortos querendo puxar você para baixo, e o mais incrível é que a maioria vai. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas procuram algum segmento. Olha só o que eu vou falar para vocês, gravem isso. A maioria das pessoas procuram, seja o segmento da igreja, seja aqui os estudos do próprio Neville, seja os estudos do Ho'oponopono, a maioria procura pela dor e não pelo amor. E aí, muitas dessas pessoas, e eu falo isso com propriedade de quem conhece a mente humana, e é comigo, e conhece hipnose há mais de 20 anos, eu posso falar. É onde entra esse bando de picareta que vai aproveitar da sua fé para tratar você, tomar o que você tem, enfim, e colocar você naquele mundo dizendo que você não pode isso, não pode aquilo, porque Deus está vendo que é pecado, isso é coisa que não existe, né? O Deus que eles acreditam fora de você não existe, só existe dentro de você. É aqui que está Deus. Fora de dentro do homem não há outro Deus. E quem dizia isso? Isaías disse, eu sou Deus. Fora de mim não há nenhum outro Deus. Eu causo a guerra e causo a paz. E entre outras coisas, isso disse Isaías. Né? Davi cantou num dos salmos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, pronto, Deus somos nós, imagem e semelhança de Deus. Não é fisicamente porque temos diferença, é aqui na nossa mente. Essa é a semelhança com Deus, e não fisicamente, senão teria um Deus só. Então, eu gosto, porque o Neville explica, ele faz com que nós entendamos isso. Eu demorei para entender, em 9 anos estudando Neville, vocês podem pesquisar. Se você pesquisar coisas minhas, de 2 ou 3 anos atrás, vocês não vão ver eu falando de Neville. Olha as datas das postagens. Primeiro eu fui praticar, primeiro eu fui compreender. Por quê? Para quando eu vim fazer uma live, conseguir tirar as dúvidas. E mesmo que eu não souber tirar a dúvida, eu vou pesquisar e volto para te responder. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Vamos ver aqui. O que está fazendo por nós, Ada, não tem preço. Gratidão pelos estudos. Cara, eu que agradeço você pela confiança de estar aqui. E a Betina diz, ninguém explica Neville como Ada. Sou grato, obrigado. Verdade, diz ela. E bendito seja o meu eu sou. Bendito seja eu sou. Né? Exatamente isso. Se você começar a decidir que tudo que está acontecendo na sua vida é o seu eu sou, o seu eu superior, né? A sua centelha divina, o Deus, o nome que você quiser dar. Mas isso está dentro de você e não fora. Essa é a única culpa que você carrega. Qual é o pecado? O pecado você comete quando você mata seu sonho, quando você desiste de viver. Aí é esse o pecado, porque você nasceu para a excelência. Você nasceu para ter tudo aqui. Tudo do bom e do melhor. Você nasceu para viver na excelência. Gente, eu demorei para descobrir isso. Eu estou falando, eu volto a repetir para vocês. Vocês não estão falando com um cara que nasceu assim, não. Vocês estão falando com um cara que sofreu pra caramba, cheio de... Gente, para mim me livrar dessas crenças, pensa qual foi a dificuldade. Por quê? Nós demoramos um ciclo de 21 dias, segundo os próprios estudos de Neville Goddard, para poder desprogramar uma coisa, para colocar uma programação nova. Então, hoje, eu quero dizer para você o seguinte, acorda, levanta e anda. O máximo que eu posso fazer é o que Jesus fez. Ele te deu a mão para a menina e disse, levanta e anda. Ele não pegou ela no colo e saiu carregando, não.
E o máximo que eu posso fazer aqui é dizer para você, acorda, levanta, anda. E aí você levanta com as suas pernas, caminha com as suas pernas. Você não precisa de guru, você não precisa de intermediário para falar com Deus, né? Basta você meditar que você tem esse encontro pessoal e vai descobrir que é você mesmo. Olha no espelho, você vê Deus. Com os olhos fechados, você vê Deus. É isso que eu quero dizer para você. O meu objetivo é simplesmente pegar na sua mão e dizer, acorda. Acorda, levanta e anda. E daqui para frente é com você. Todo domingo nós estamos aqui. Das 9h20, entre 9 e 9h15, aliás, né? Entre 21 e 21h15. Mas nós vamos passar a fazer 2 lives dessa por semana. Uma no meio da semana e essa do domingo. Por que eu faço essa do domingo? Para dizer para você, acorda, vai viver sua semana, porque a sua segunda-feira começa hoje. Sempre falo isso. Quando você for dormir, já dorme com o corpo normal na sua cama, mas deixa a sua mente dormir lá na segunda-feira. Imagina chegando no trabalho, como que vai ser o dia? Escolhe, programe a sua segunda-feira para ser exatamente do jeito que você quer que ela seja. Porque antigamente eu dizia, boa semana, bom fim de semana. Hoje eu digo que você tenha uma semana exatamente da maneira que você deseja. Que você tenha uma semana ou uma segunda-feira como você quer. Porque você pode viver no domingo a sua segunda, na segunda a sua terça, e assim por diante até o fim de semana. A Olga diz aqui, é maravilhoso ser livre, saber ser livre. Eu sou livre. Ana Faustino diz, eu aprendo com o professor, tenho um bom e do melhor sempre. Obrigado, Ada, diz a Olga. Betina, muito obrigado. Olha, eu que agradeço vocês por estarem aqui. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqueles que já fazem parte, que já estão aqui todos os domingos, né? E aqueles como o nosso amigo novato que chegou aqui, o Kemuel, que ele seja bem-vindo, que ele permaneça aqui, né? Continua, vai lá na nossa página, curte a página Mistérios da Mente, compartilhe o link para as pessoas curtir. Pode compartilhar essa live com quem você quiser, ela é aberta, ela é pública, ela vai ficar aqui na página para você revê-la depois, tá? Para você que chegou agora, deve ter visto lá no YouTube, Daniel na Cova dos Leões, a verdadeira vontade de Deus, tá tudo lá, a gente está explicando certinho para você, e esperamos, né, que as dúvidas que você tiver, nós possamos esclarecer, porque eu consigo hoje fazer uma meditação tão forte, eu consigo me conectar com o meu eu superior, e quando você entender, nós fizemos uma aula bônus, e eu não deixei gravada, porque eu disse que quem quiser participar das aulas bônus, teria que assistir ao vivo. Está aqui Betina, que participou, nós fomos todo mundo para a 5ª dimensão. Eu vou ser honesto, eu senti que nem todos foram. Muitos foram para ver e voltaram, outros nem saíram do lugar. Não vou citar nomes, né? Porque não acreditaram. Mas não em mim, não acreditaram em vocês mesmos, não acreditaram nelas mesmas. Os que foram e permaneceram, sejam bem-vindos, porque eu estou aqui e daqui eu jamais sairei, assim como a Olga está aqui. Então, para encerrar, vamos ver os comentários aqui. Nessa semana estarei com vocês no grupo privado, bem-vindo, será bem-vindo, bem-vindo aos novos. E tomara, obrigado, Ada, obrigado pelo pessoal, pela recepção. Nós que agradecemos você pela confiança de ter achado, como você disse, já estuda Neville, achou no YouTube, veio aqui, e eu espero que você tenha gostado das explicações. Bom, vamos lá, galera. Vocês já sabem como que eu gosto de encerrar a nossa transmissão, né? Então, vamos lá. Todo mundo aqui já sabe, eu não vou nem comentar, tá vendo? Vamos ver se eles já sabem, se eles estão bem ligadinhos. Acorda, a Betina já acordou, olha aí, que bom. Eu fico tão feliz com isso aí, que mostra que vocês gostaram, né? Então, o que eu falo? Para encerrar a live, vamos encerrar com aquelas curtidas, vai apertando um monte de vezes, vai aparecendo aqui na tela, nós encerramos a live enquanto eu tomo minha água. Vamos lá? Cadê vocês? Bom, só a Betina apertou. Vamos encerrar essa live dizendo para vocês, muitíssimo obrigado, muito, 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 muito obrigado, que a semana de vocês seja exatamente como vocês planejarem, hoje à noite, quando você dormir. Acesse um estado que antecede ao sono. O último pensamento é o pensamento que vai entrar na sua mente.
O último pensamento vai ficar gravado no seu subconsciente. Então pense, deseja, mas sinta. Procure levar todo o sentimento. Como seria a sua segunda-feira se tudo que você planejar hoje já fosse real? Se você já estivesse na sua segunda-feira, eu desejo esta segunda-feira para você, porque a minha será assim, porque eu já sei, eu já planejei como ela será. Que ela seja maravilhosa, porque é assim que você é. Um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo encontro agora no meio da semana, hein? No meio da semana, nós temos encontro. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.